Bom dia, hoje é 29 de julho. Faça um cabeçalho com capricho. Coloque o nome da escola, a data de hoje. Faça um antecessor e o sucessor do número 210. Antecessor 209, sucessor 211. Represente no ábaco a quantia duas centenas e uma dezena. Por extenso 210, número romano 2 Cs e 1 X. Na forma ordinal do centésimo décimo. Hoje vocês tiveram aula de educação física, pula uma linha. Na apostilinha vocês vão gravar a cirandinha do alfabeto letra G, página 14, e depois fazer a 24 e a 25. E depois eu vou enviar o vídeo de explicação e a explicação do giro. Observe em sua sala de aula e liste onde vocês veem retas perpendiculares, concorrentes e transversais. Então voltem na página 122 para ver o que é perpendicular, concorrente e transversais, para vocês poderem fazer o exercício. Como exemplo aqui, se estivéssemos em sala de aula, retas perpendiculares, nós poderíamos ver a janela, a lousa, o armário, o piso, a porta, a carteira. Então, a reta perpendicular, ela forma ângulo de 90 graus. Então, lembra que o ângulo de 90 graus, ele é o ângulo reto. Retas concorrentes. As retas concorrentes, quando elas se cruzam, elas formam ângulos, qualquer tipo de ângulo. Então, vamos supor, se colocasse um lápis sobre o outro, teria esse formato. Então, aqui nós teríamos o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Retas transversais. Para ser uma reta transversal, elas vão cruzar um par ou mais de linhas retas paralelas e formar diferentes tipos de ângulos. Então imagine você colocar uma régua em cima de um livro. Temos o formato do livro aqui e a régua em cima. Ela vai estar cruzando essas linhas, então vai estar formando diferentes tipos de ângulos aqui também. Então, olhem na casa de vocês e vejam se vocês conseguem achar algum exemplo. E anotem aqui. Número 2. Observe as imagens e complete as frases. Letra A. Os veículos que estão paralelos um ao outro são. Lembrando que paralelo é um ao lado do outro, que vão seguir em uma linha reta que não vão se encontrar. Então, olhem a figura. Os veículos. Letra B. O carro azul está no sentido perpendicular. Então, lembrando que perpendicular, ele vai formar um ângulo reto. Olhem na imagem, esse aqui é o carro azul. Então, para ele formar um ângulo reto, tem que ter esse formato de desenho aqui. Então, olha a faixa de pedestre, aonde que ela está passando. Então, ele está no sentido perpendicular em relação a qual veículo? Então, olhem direitinho, prestem bastante atenção. Letra C. As linhas paralelas que podemos observar no desenho são. Então, observando o desenho, vocês podem ver várias linhas paralelas. Lembrando que paralelas são as linhas que andam um ao lado da outra e não se cruzam. Então, vocês podem olhar, ó. Aqui no desenho, temos as faixas de pedestre, são paralelas. As linhas desenhadas nos asfaltos. Então, observem e anotem. O que mais vocês podem ver?
Número 3. Trace uma linha transversal nesse cruzamento. A linha transversal é a linha que vai cruzar a linha paralela. Então, aqui, ó, nós temos o asfalto com linhas paralelas. A transversal é quando ela cruza a linha paralela. Então, aqui eu fiz uma linha vermelha como exemplo. Aqui também fiz outra. Vocês podem fazer o cruzamento na reta que vocês quiserem. Usem lápis de cor que dê para ver. Se for fazer com grafite, eu não vou enxergar na foto. E tracem a linha transversal. Número 4. Identifique na imagem as ruas paralelas, perpendiculares e transversais. Então, olhem bem a figura. Aqui na primeira. As ruas Recife e Paraná são: encontre a rua Recife. Aqui nós temos a rua Recife e a rua Pará. Elas são perpendiculares, paralelas ou transversais. Olha o jeito que elas estão. Então, a rua ela é assim, ela segue nessa reta. A rua Recife é perpendicular a. Para ser perpendicular, ela tem que formar um ângulo reto. Então, a rua Recife, ela vai ser perpendicular a quais ruas? Então, ela tem que formar um ângulo reto. Ângulo reto vai ter 90 graus. Então, ela tem que ter esse formato aqui de ângulo reto. Então, se a rua Recife está aqui embaixo, ela tem que formar o ângulo reto. A Avenida Brasil é as ruas Recife e Pará. Avenida Brasil, olhem onde ela está. Está aqui. Então, a Avenida Brasil, ela vai passar nesse sentido aqui. Olhe o formato da linha. Ela está cruzando duas paralelas. Então, que tipo de linha que ela é? Então, vocês vão estar completando usando paralela, transversal e com o nome das ruas. Então, prestem bem atenção. Se tiver dúvida, olha na página 122, que tem o formato das ruas. Página 122. Número 5. Na figura abaixo, as retas paralelas são. Então, paralelas são as linhas que andam lado a lado e não se cruzam. Então, como que vocês vão saber o que é linha? Linha é de um ponto até outro. Então, aqui na letra A até a letra D, nós temos uma linha. Na letra B e letra C, nós temos outra linha. Na letra A até a letra B, ou de B até A, nós temos outra linha. E da letra D à letra C, ou de C a D, nós temos outra linha. Vocês vão anotar a letra, mas só das letras que formam as paralelas. Então, por exemplo,
Se fosse letra A e B, vocês iriam colocar aqui A e B. Tem mais. Para formar paralela precisa de duas. Se for D e C, coloca D e C. Se a letra for A e D, coloca A e D. E se for B e C, vocês colocam B e C. Número 6. Qual dessas figuras tem duas retas paralelas horizontais e duas retas paralelas verticais? Então, tem que lembrar o que é reta horizontal e o que é reta vertical. Precisa de duas. E tem que lembrar também o que é paralela. Paralelas são retas que não vão se encontrar. Então, olhando aqui, figura A. Aqui, vou colocar a letra A. E aqui, letra B, para vocês entenderem. Essas duas retas são paralelas. Letra C e letra D. Essas duas retas também são paralelas. A letra A e a letra B, se eu continuar o desenho reto, elas nunca vão se encontrar. E a letra B, a letra C e a letra D, se eu continuar o desenho? Olha o que acontece. Então, eu não vou ter duas retas paralelas horizontais. Então, a figura A não seria. Imaginem as outras agora, seguindo sempre, e elas não vão se encontrar. Qual seria a resposta? Só tem uma resposta. Número 7. Laís viu no jornal a planta de um estacionamento e descobriu que, além das linhas retas, apareceu outro tipo de linha. Então, aqui, se vocês observarem os desenhos, nós vamos ver vários tipos de linhas. Então, além das linhas retas, que nós vimos ontem, que tem linha vertical, horizontal, inclinada e curva, quais são os tipos de linhas que nós estamos observando agora? Linhas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Então, achem as linhas e anotem aqui os tipos de linhas. Onde você observa linhas curvas na imagem? Para ser linha curva, precisa ter uma curvinha. Então, olhem a imagem e anotem aonde que vocês observam linhas curvas. Tem que escrever o lugar, viu? Número 8. Olhe à sua volta e desenhe dois objetos que apresentam linhas curvas. Então, o objeto que apresenta a linha curva vai ter o formato arredondado. Leiam com atenção, assistam o vídeo com atenção e mãos à obra.